Então, no programa de hoje, quero falar sobre a dependência. A dependência em muitos níveis. Bom, gente, quando a gente entra nessa vida, nós não viemos somente com a história desta vida. Viemos com traumas e com histórias de outras oportunidades, de outras experiências. E por isso, quanto mais a gente compreende que nós viemos com os pais certos para a gente, com a história certa para a gente. Então, quando uma pessoa consegue ter essa compreensão, ela consegue agradecer pela oportunidade de estar vivo, de poder agora resolver algo que ela não tinha resolvido. Então, quando a gente vem com uma dependência em algum momento, então pode ser a dependência financeira, a dependência dos homens em relação às mulheres, a dependência das mulheres em relação aos homens, uma dependência profissional, que a pessoa às vezes fala, puxa, eu só sou alguém se eu exercer aquela profissão. Então, toda forma de dependência, de alguma forma, é um vício. Eu dependo da comida, né? Então, todos nós dependemos, lógico, para sobreviver da comida, da nossa saúde. Porém, uma dependência exagerada a algo, ou seja, eu já não sei mais quem eu sou se eu não tiver determinada coisa na minha vida. Essa coisa pode ser uma profissão. Se eu não for mais, por exemplo, eu amo o que eu faço, de verdade amo tanto a rádio, né, quanto essa área de comunicação em todos os níveis, quanto ensinar a constelação, eu adoro, e também levar as pessoas a fazerem esses exercícios. Enfim, a parte espiritual é algo que nos nutre, né? Então, de alguma forma, às vezes eu também me sinto dependente no sentido de, puxa, é tão gostoso, é tão nutritivo. Mas quando nós ficamos numa dependência não espiritual, porque na verdade a vida só vale a pena quando a gente consegue entrar nessa dependência saudável da nutrição espiritual. O problema é quando nós nos tornamos dependentes e não queremos. Esse é o ponto que eu queria falar hoje. Então, tem gente que passa por situações difíceis no sentido de, puxa, voltei para a casa da minha mãe, voltei para a casa do meu pai, eu odeio ter que depender deles. E por que será que a gente, depois de adulto, volta para a casa dos pais? O que de fato faz com que isso aconteça, né? Quando nós, de uma forma arrogante, todos nós somos orgulhosos e arrogantes, então tudo isso atrapalha o nosso desenvolvimento espiritual. Arrogância no sentido do eu já sei tudo, eu sou melhor do que vocês, principalmente os filhos que acham que são muito melhores do que os pais. De repente se veem novamente como adultos dependendo dos pais. Isso é uma forma, né, da pessoa conseguir enxergar que os pais são e foram e são extremamente importantes na vida dela. E o quanto é rico poder ter com quem contar. Assim, ter com quem contar com os irmãos. Então, muitas vezes os irmãos brigam, mas quando eles se olham mesmo numa constelação, eles falam, puxa, como é bom ter irmãos, né? Os casais brigam, mas no fundo, quando eles se olham, eles falam, puxa, como é bom ter alguém, né? De alguma forma ter alguém. Então, a dependência nos ajuda, se você está dependente de algo, né? Seja lá do que for, eu digo num nível financeiro, afetivo, carência, né? Veja o quanto o seu ego, né, teve que cair, né? A carta da torre no tarô. O quanto a gente tem que realmente superar todo esse orgulho e toda essa arrogância para a gente falar, puxa, eu dependo daquele emprego. Toda vez que existe essa sensação de dependência, sabe o que falta? Gratidão, né? A pessoa que fala, puxa, eu sou dependente da comida, eu sou dependente de uma droga, eu sou dependente do álcool. Quando a gente consegue ter gratidão, porque de repente o álcool é que manteve essa pessoa viva até hoje, porque senão ela teria feito algo pior, né?
E daí fala, que horror, a gente tem que se livrar do álcool. Ok, eu tenho consciência disso. Mas o querer se livrar já dá a sensação de não gratidão. Toda vez que eu quero me livrar de uma pessoa, de uma situação ou de algo, é porque eu não tenho gratidão a essa pessoa. Não, mas como eu vou ter gratidão a alguém que está me fazendo mal e eu sou dependente dessa pessoa? Meu marido me faz muito mal, eu sou dependente dele. Tenha gratidão. Talvez essa pessoa esteja te dando algo tão precioso que você só vai poder dar um passo à frente quando você tiver gratidão profunda por essa pessoa, né? Olha, os meus pais foram horríveis para mim, né? E eu quero me livrar deles. Pois é, então vamos ver esses elásticos invisíveis da dependência que vai te colocar dependente, talvez, de pessoas iguaizinhas aos seus pais. Toda vez que nós estamos numa situação de dependência, nós temos que quebrar a nossa arrogância e o nosso orgulho. Puxa, mas é dependente de um namorado, parece que eu não consigo viver sem aquela pessoa, de uma namorada, parece que eu não consigo viver sem aquela pessoa. Pois é, então quebre o seu sentimento de arrogância, de orgulho, tenha gratidão por aquela pessoa. Só com gratidão, aquilo que você recebeu, você pode não se tornar mais dependente. Puxa, eu sou grato, mas se eu sou grato, então eu sou mais dependente. Não. Se você é grato a algo que você recebeu dessa pessoa, você vai perceber que você tem isso também, né? Então, uma pessoa que te sustentou, que te deu abrigo, uma empresa, por exemplo, que te deu um emprego, puxa, mas me explorou tanto, né? E por que eu ainda sou dependente disso? Porque ainda falta gratidão. Nós só podemos caminhar para uma outra história, para um outro relacionamento, sem dependência, para a nossa liberdade e autonomia na nossa vida, sem depender de alguém como nosso pai ou nossa mãe, né? Como a gente às vezes depende hierarquicamente, fala, mas é meu chefe, eu dependo dele. Por quê? Porque ainda falta gratidão pelos seus pais, né? Quem tem hierarquia acima e depende dessas pessoas de uma forma ruim, é porque de alguma forma ainda não agradeceu aos pais. Os pais na hierarquia, toda vez que a gente tem problemas com hierarquia, a gente tem problemas com os pais, né? Vai ter problema com o presidente, com a presidente, com coisa. Por quê? Porque nós temos problemas com hierarquia, temos problemas em relação aos pais. Então é importante a gente ver que a nossa arrogância e a nossa dependência está literalmente ligada, primeiramente, aos nossos pais. Quando a gente consegue fazer esse movimento de gratidão aos pais, de baixar a nossa cabeça em relação à vida que nós recebemos de Deus, né, nós conseguimos ter gratidão para olhar para a nossa vida atual e fazer algo de bom com ela. Porque quem também só fica ligado à mágoa, está ligado a um sentimento, olha, mágoa, dor, eu vou fazer um programa só sobre isso. Mágoa, raiva, dor, reclamação, está ligada a um sentimento primário que tem a ver com amor e que tem a ver, talvez com essa dor, uma dor profunda de ter amado muito alguém. Eu amei muito aquela empresa, mas foi muito, né? Foi demais. Amei aquela empresa como se fosse meu pai e minha mãe. Amei aquela pessoa como se fosse meu pai e minha mãe. Dei algo para aquela pessoa como se eu tivesse dado algo para um filho. Tá errado. Toda vez que a gente faz algo de exagerado, tá errado. Então, o muito, o mais, nos leva a um estado de ou fazer o outro se tornar dependente de você, que é terrível. Jamais cative alguém neste nível, de tornar a pessoa sem dignidade, de se tornar dependente, né, de você. Então, a dependência, ela vem da arrogância, tanto da outra pessoa em relação a você, quando a outra pessoa também não tem gratidão em relação a você, quanto também da sua vida. Quando a sua vida, de alguma forma, se torna sem conexão, né, sem uma real conexão de objetivos puros em relação a outra pessoa, de objetivos onde todos ganhem, né? Numa negociação, precisa ser bom para os dois, não pode ser bom para um, né? Num relacionamento, precisa estar bom para os dois, não dá para estar bom para um. Num relacionamento afetivo,
ou num relacionamento de amizade, tem que ser bom para os dois. Então, quando a gente consegue perceber isso, não existe mais dependência, porque nós não estamos com objetivos escusos em relação àquela pessoa e nem deixamos que aquela pessoa tenha objetivos escusos em relação a nós. Porque às vezes a gente quer ser querido, então é muito legal que alguém não nos ame de forma exagerada, que aquela pessoa se torne dependente da gente, porque daí a pessoa me ama, ou eu pago aquela pessoa para ela me amar, né? Existe muito isso. Homens que bancam mulheres para serem amados e mulheres que bancam homens para serem amados, né? E isso cria uma dependência e com uma compra do amor que é algo horrível, né? Então, você vai ver depois o quanto vai custar essa pessoa dependente de você, o que ela vai fazer com você, se ela é dependente de você. Então, eduquem os seus filhos para serem independentes de você. Eu acho que os pais podem dar esse grande presente para os filhos, sejam independentes, sejam maiores do que eu fui, ou do que eu sou. Eu abençoo a sua vida para que você seja grande, né? E daí os filhos não vão querer ser arrogantes, vão querer ser maiores do que os pais no sentido arrogante, mas no sentido de pegar a vida e ainda fazer algo melhor com ela do que os pais fizeram. Aí tem uma diferença muito sutil, que é a gratidão, tanto pelos pais serem pais, né, e agradecerem que os filhos podem ir para a vida e serem muito mais do que eles foram, fazer algo de maior com a vida, né? E os filhos nunca vão se achar maiores do que os pais, porque vão tomar a vida com tanta gratidão que a vida deles vai ser pura, eu não digo perfeição no sentido santo da coisa, mas a vida vai fluir, né, de uma forma muito mais ampla, muito mais saudável, muito mais gostosa.